O tarô tem vida própria. Por isso, assim como nós, vira e mexe, muda sua forma de se comunicar e de se expressar. Nos últimos meses, um arcano menor em específico passou a aparecer mais em minhas consultas, principalmente quando o tema era o término ou não de um relacionamento. Diferente da morte, da roda da fortuna e até mesmo da torre, que são arcanos mais clássicos quando o tema é o fim de alguma coisa, esse arcano menor traz uma outra mensagem, não de término, mas de apego e insistência. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 39º episódio do Aloucatarô Podcast. Bem-vindo! Me segue também no Instagram, @Aloucatarô. Lembrando que tá rolando um novembro muito dark. As consultas de tarô estão com desconto de 10% a 20%. E o meu curso de arcanos maiores está bem mais barato. Ele foi de R$ 189 para R$ 94. É mais de 50% de desconto. Para adquirir o curso ou agendar sua consulta comigo, entra lá no site aloucatarô.com.br. Encarei esse arcano menor e não demorou muito para que a sua mensagem ficasse evidente. E antes viesse a morte ou a torre, que para mim são arcanos fantásticos que nos ensinam o valor também dos términos das conclusões. Mas não, estamos de frente para o 4 de ouros, o agarradinho da estrela dos arcanos menores. E é através dele que eu vou conduzir esse episódio. Esse arcano era mais comum nas pautas materiais, como trabalho e dinheiro, mas passou a surgir nas minhas leituras de amor e relacionamentos. E fez todo sentido. Falei no episódio passado sobre as diferentes formas de se relacionar. Dentre elas, mencionei nosso hábito de partirmos do princípio que toda relação é monogâmica. E mais do que isso, partimos do princípio que o outro está completamente aprisionado a mim, e eu a ele. E é assim que acontece na maioria dos relacionamentos. Estamos no comecinho da caminhada rumo a outros formatos de se relacionar, e isso não significa o fim da monogamia. Pelo menos, existe agora a possibilidade de conversarmos sobre isso. Pelo menos para algumas pessoas. Cientes de que essa ainda não é a realidade de muitos, ao menos não era a minha, até pouco tempo atrás. Consideremos o relacionamento monogâmico inspirado na posse e codependência para avançarmos. Quando atendo alguém que está com seu relacionamento em crise e que quer saber se ele resiste e sobrevive, mais do que um término, traição ou não amor, eu me deparo com um tarô apontando uma divergência de objetivos e propósitos de vida. Muitas vezes, até da visão que cada um tem sobre o significado desse relacionamento e o espaço que ele tem na vida de cada um dos envolvidos. O mais comum, baseado nas diferentes consultas que já fiz, é a relação de dependência. E aqui eu sou obrigado a me voltar mais uma vez ao episódio 37, o primeiro dessa trilogia sobre amor e onde falo sobre a necessidade de encontrar e ter alguém. Lá, falo que a chance das coisas darem errado são enormes quando eu entro num relacionamento pura e simplesmente porque quero ter alguém, e enquanto isso não acontece, eu não me considero uma pessoa realizada e completa. Logo, uma das consequências, fruto dessa minha busca sistemática por um relacionamento, será embarcar nele sem antes me bastar, sem antes ter finalizado a minha caminhada pele adentro, para depois sim, quem sabe, experimentar isso com outra pessoa. E se embarco num relacionamento sem antes me experimentar, a probabilidade de esperar que essa outra pessoa preencha lacunas da minha vida com as quais ela não tem nenhuma obrigação também é enorme. Mas faz de conta que ela preenche, que ela nutra dentro desse relacionamento esse comportamento que podemos chamar de bengala. No final de 2018, eu quebrei o pé direito, da maneira mais tosca possível, brincando de pega-pega com a minha gata dentro de casa. Torci, virou uma bola e corta pra eu na Santa Casa, desmaiado,
após a médica me contar que de fato ele tinha quebrado. Como que eu vou trabalhar? Eu moro sozinho, eu preciso ir no supermercado. É verão, eu quero ir pra praia. E corta pra mim, deitado no sofá, com o pezão pra cima, em plena noite de Natal e Ano Novo. Usei bota, usei muleta, assim como fiquei numa situação de total dependência pra tudo. Recebi ajuda pras minhas rotinas e foquei em me recuperar, para não precisar mais nem de ajuda, nem da bota e nem da muleta. Com isso, quero dizer que o problema não é quebrar o pé ou precisar de ajuda. Existiria um problema maior se eu quebrasse o pé, não tratasse, fosse negligente comigo mesmo e me escorasse totalmente na assistência que eu recebi. Trazendo para o nosso tema, eu quero dizer que até tudo bem você entrar no relacionamento sem sentir essa completude. O que eu acho complicado é entrar no relacionamento, não sentir essa completude, contar com a sua muleta, namorado ou esposa e não fazer nada para interromper essa dependência. É importante que enquanto recebemos ajuda, que em paralelo nos engajemos em nossa própria caminhada de autodescoberta e autorrealização. Quando você abandona essa busca e se escora no outro, você cria dependência. Se a outra pessoa morrer amanhã, você cai. E não de luto apenas, mas por não saber como caminhar sem ela. E isso parte do princípio de que o outro te pertence. E nunca, ou muito raramente, passa pela sua cabeça a possibilidade de amanhã ou depois essa pessoa decidir ir embora. E pior, você pode se ver infeliz nesse relacionamento, não desejar estar mais nele, mas como o outro é seu alicerce, você se vê condicionado a ficar aí. E pode complicar. Há quem está num relacionamento de codependência tão profundo e em tantas camadas que se torna quase impossível sair desse lugar. Usando o mesmo exemplo que dei no episódio passado, onde falei sobre traição, existem pessoas, principalmente mulheres em relacionamentos heterossexuais, que mais do que emocionalmente ou afetivamente, se veem presas e dependentes do marido, dos filhos, da casa e muitas vezes da estrutura financeira que estar ali proporciona. Ela passa de filha para esposa, de esposa para mãe, e depois que esses atributos passam, um vazio. É um formato violento e que também está passando por transformações, mas que muito provavelmente sua avó ou mãe experimentam ou experimentaram. O 4 de ouros fala sobre dependência e apego. Aparece sempre num cenário onde o amor nunca existiu ou acabou. Aparece quando o que sobrou é a necessidade que um tem do outro e de permanecer nessa relação baseada em medos e bengalas. Quando olho para o 4 de ouros, vejo também o quanto ele perde em se agarrar tão fortemente a essas pseudo-posses. Se olharmos para o naipe de ouros como uma narrativa, fica claro que essa dependência é fruto de uma experiência boa, mas que virou deslumbre, fascinação e medo. Ao invés de cultivarmos essa experiência boa da assistência e do suporte do outro para avançarmos, nos acomodamos, nos damos por satisfeitos. Nessa acomodação, sem perceber, abdico de tudo o que eu poderia ter daqui em diante. Abro mão da multiplicação e abundância promovida pelo naipe de ouros. Abro mão da minha evolução pessoal e do meu relacionamento. Me prendo a ele. Fico sentado e paralisado pelos meus temores. Depois do 4, vem o 5 de ouros, que nos aponta uma crise em meio ao ter e ser. O apego vira miséria e sensação de inferioridade, vira sexo ruim, vira briga e vira vício. Que através do 4 de ouros possamos reavaliar nossa motivação de estar dentro desse relacionamento, de estar com essa pessoa. Eu me sinto dependente? Eu estou aqui porque a amo
ou porque preciso dela e de seus recursos materiais e emocionais. Ela se sente dependente de mim? Eu alimento essa dependência? Eu gosto quando o outro precisa de mim para caminhar? E tudo isso não significa que entre vocês não exista amor. E se existe amor, mas também existe dependência, não é hora de, em nome desse amor, sair da estagnação? É importante dizer que nem todos os relacionamentos são interrompidos por essa dependência, mas eu quis focar nele, exclusivamente, pois por não ser o mais óbvio dos motivos, muitas vezes passa despercebido. Por não ser o mais óbvio e mais comentado, fingimos que é carinho, que é amor, mas não é. Os motivos de um relacionamento chegar ao fim, assim como os motivos de alguém trair o outro, são inúmeros. Seria pueril da minha parte tentar elencar todos eles aqui. Sexo, falta de atenção e carinho, falta de amor, de diálogo, de sensibilidade, de passear, de viajar. Muitas faltas não levam a sair de uma relação. E muitos excessos também. De álcool, de preguiça, de comodismo, de ambição, de trabalho, de brigas, de dívidas. Tudo isso pode ser o motivador de um término, mas todos eles já conhecemos de cor. Quis trazer aqui aquele que fica escondidinho e que aparentemente, pelo menos nas minhas consultas, é o que tem mais acontecido por aí. E quando falo da dependência, não estou falando que você precisa ser o mestre das galáxias, senhor de si e senhora suprema da independência. É claro que não. Quando estamos num relacionamento, é uma delícia poder contar com o outro. Com as atividades e afazeres, principalmente do dia a dia. Relacionamento é intercâmbio. Se ele manda muito melhor na cozinha e prepara pratos incríveis, porque eu vou ficar cozinhando gororobas. Por outro lado, eu posso mandar muito melhor na hora da faxina e da organização. Ela pode ser muito melhor na manutenção das despesas e da economia da casa. E eu ser o antenado em cultura e arrumar sempre os melhores passeios nos finais de semana. São tantas as possibilidades de trocas, e troca não é o mesmo que dependência. A dependência me torna refém do outro. Se ele não cozinhar, eu passo fome. Se ele não agilizar os rolês, eu nunca saio de casa. Se ela não administrar as contas, eu vou à ruína. Entende a diferença? Quando eu me acomodo numa relação, por não saber ser sem o outro, ou por ser a bengala do outro, eu convido o raio da torre a cair sobre mim. Me finjo de morto e deixo as coisas como estão, até que algo externo e arrebatador venha e me tire daqui. É o famoso pelo amor ou pela dor, como você prefere conduzir sua vida. No próximo episódio, começo a falar sobre nossa vida material, dinheiro, trabalho, carreira. Acho que vai ser bem legal. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gostou, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana chegou até você. Eu vou ficar muito feliz. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.